Espíritos, tá eu aqui com vocês novamente, Antônio Neto ou Neto Silva, chamem-me do que quiserem, o importante é vocês estarem me chamando, trazendo hoje para vocês, neste domingo, Dia das Mães, aliás, desejando a todas as mães, primeiramente, um feliz Dia das Mães, saúde, felicidade aí com seus filhos, principalmente a minha mãe espiritual, que é maravilhosa, um grande abraço, um grande beijo para a senhora, para minha sogra também, logicamente, né, sogrinha? Felicidades para a senhora, já mandei o presente da senhora já, né? Mandei fazer umas máscaras de mercado para a senhora, porque essas que a senhora está comprando, que tem no mercado, está parecendo um band-aid no seu nariz. E ela anda bem, gente, anda bem. Trazendo para vocês hoje, quem não anda bem é meu sogro, né? Nem ia tocar nesse assunto hoje, mas vou tocar nesse assunto. Meu sogro, complicado, ele me ligou esses dias para trás e falou que jamais imaginaria na vida dele ter que, depois de 50 anos de casado, ficar 24 horas socado dentro da casa com a mulher dele, né? Tá complicado. Ele falou: Neto, eu acho que eu vou viajar. Falei: como, menino, você vai viajar? Não tem como você viajar não, tá tudo fechado, eu vou de a pé. Falei: não tem importância. Falei: o que tá acontecendo? Abra teu coração, abra teu coração. Ele falou: não, eu sento, ela vem com veja onde eu sento. Eu levanto, ela vai com veja. Eu não sei quem falou pra essa mulher que veja mata alguma coisa, gente. Coitado do homem, não mata o homem não, eu adoro meu sogrão. Enfim, trazendo hoje para vocês aí a carta psicografada aí do Dr. Hansen, vem com dicas novas, viu, gente? Algumas coisas aí que podem ajudar vocês, porque, como ele mesmo disse, usou essas palavras, o frio está batendo as portas agora do Brasil e nós teremos uma condição diferente agora mediante essa gripe, mas essa gripe que é mais rápida, né? Essa gripe que é mais voraz, vamos dizer assim, tanto na sua transmissão quanto na sua sintomática. E ele deu aí o prazer de algumas palavras para nós. Neto, carta psicografada de quem? Gente, ele tem uma casa de atendimento, aliás, uma casa de atendimento já de mais de 30 anos, uma reputação imaculada, diga-se de passagem, na cidade de Uberlândia. Tá fechada a casa, né, gente? Ele não pode abrir a casa e fazer milagres, ele não vai ficar soprando na boca das pessoas se as pessoas pegarem o Covid, então não adianta vocês começarem a encher o saco do homem, não tem jeito de ficar soprando na boca dos outros, não. Então, mediante uma doença mais complicada, ele fecha a casa, como todas as casas espirituais de cura fecham hoje, porque não tem como, é uma doença que necessita de aparatos humanos, que afeta as casas de cura espirituais e coloca responsabilidade nas casas de cura humanas, nos hospitais, que sempre foi uma beleza, né? Eu vejo as pessoas falando aí: vai superlotar os hospitais, vai isso, vai... Quando foi que o Brasil teve um modelo hospitalar de excelência? Os hospitais sempre foram superlotados, sempre houve só jogar no YouTube, hospital superlotado 2019, 2018, 2017, vai sair tudo quanto é lado, né? Eu acho que inverteu as coisas, a gente tá vivendo momentos, gente, estranhos. Os assaltantes, quanto você imaginou que você ia entrar numa máscara, se você ia entrar dentro de um banco com máscara e as pessoas iam te ver feliz? Quando você imaginou que você ia entrar num banco sem máscara e com segurança ia ficar bravo com você? Eu acho que os assaltantes estão até perdidos, porque antigamente eles já entravam de máscara, né? Todo mundo sabia que era um assalto. Eles devem estar pensando: e agora? A gente entra sem máscara, que todo mundo sabe que é um assalto. Deve estar todo mundo meio perdido nessas atuais circunstâncias, mas vamos lá. Enfim, como eu ia falando para vocês, ele tem uma casa chamada Casa da Fraternidade, que atende em Uberlândia pacientes do Brasil inteiro há mais de 30 anos, uma reputação imaculada. Nunca ouvi ninguém falar um A de ruim do Dr. Hans, pelo contrário, sempre vi todos saindo de lá muito satisfeitos. Aliás, é um precursor no tratamento espiritual da Lero. Ele conseguiu uma efetividade muito grande no tratamento espiritual com a Lero. A conduta da sua casa em si é uma conduta porque uma casa não faz apenas do médium, se faz de todos aqueles que estão em volta do médium, e a conduta deles é excepcional, servindo lanche, hospedagem,
todos gratuitamente, enfim, é uma casa que não tem o que falar. Então é só bater um papo que vira uma carta psicografada, né, gente? Ele começa da seguinte maneira. Lembrando que o Hansen, gente, é um espírito, né? Ele faz a encarnação no atendimento, se eu não me engano, o Dr. Nelson. Mas, enfim, vamos aí às palavras do Dr. Hansen, vamos colocar assim, trazendo algumas dicas novas para vocês. Ele começa da seguinte maneira. Caros irmãos brasileiros, cuidem dos seus problemas alérgicos. Há mais de 30 anos, espiritualmente, presto serviços médicos espirituais ao ser humano. Há mais de 30 anos em apenas uma localidade, diariamente, mensalmente, anualmente e sem descanso. E venho hoje a lhes prestar mais esse serviço com satisfação. Prerrogo anteriormente que minha área de atuação é humana, porém específica à área da saúde, sem prerrogativas políticas, financeiras ou qualquer maleficência em meus serviços, em virtude do qual jamais houve uma reclamação da minha conduta espiritual neste plano, a não ser meu pouco diálogo, ou apenas o diálogo necessário, porque aqui o espírito tem que falar apenas o necessário. Realmente, gente, ele fala muito pouco, tem uma certa disseminação na cidade aqui. Ele é muito objetivo e ele tem que ser objetivo, né? Mediante a quantidade de gente, e mediante também que o espírito não tem que ficar conversando demais aqui. Vai conversar o quê? Como que vai a vida? Como que vai a família? Tá boa? Como é que vai a mulher? Tem gente que gosta de conversar, né? Então, não, ele tem que ser objetivo mesmo. Como é que vai o cachorro e etc e tal? Não, ele está o tempo apertado, os espíritos têm o que fazer. Então, vamos continuar aqui. Estamos diante de uma pandemia sem padrões estabelecidos. Combatemos um inimigo que na realidade não conhecemos, e até ouso suscitar que pode ser mais que um, mas com garantia posso suscitar que o inimigo, o vírus em si, tem várias faces. Mas está chamando de inimigo, gente, porque hoje é uma complicação a vida estrutural do ser humano, social e por aí vai, né? É assim que eu imagino, e quando ele fala aqui em várias facetas, provavelmente ele vai explicar aqui mais para frente, vamos ver. Provavelmente ele está falando que não é desconhecido porque não houve um padrão, e realmente não houve um padrão ainda pré-definido de como ele se comporta. Não há, tipo, uma sífilis, te cria uma verruga e, nossa, né, você está falando de sífilis, você já teve isso, né? Não, gente, a gente estuda, ué. É o Google, é só pesquisar. Eu não tenho uma prerrogativa assim tão inicial para dar um diagnóstico inicial. A verdade é que esse vírus, né, ele tem as prerrogativas de qualquer doença, vamos dizer assim. Mas vamos continuar aqui. Mas sabemos que este inimigo microscópico, hoje que, com certeza, é transmitido pelo ar que respiramos, adentrando as vias nasais, e tendo em mente esse fato, temos uma nova prerrogativa em nosso país. O frio bate às nossas portas, atenuando doenças crônicas, as alergias, trazendo as costumeiras, gripes que na maioria das vezes são de difícil cuidado mediante ao tempo gélido e nossas obrigações diárias. Ou seja, além do inimigo desconhecido em sintomática, temos várias outras doenças que o frio traz à tona e que leva as pessoas aos hospitais, e não só isso. Com o final do lockdown, ou falha do mesmo, a dispersão nas ruas, temos as demais causas anaturais que acometem o ser humano a ser levado aos prontos atendimentos do país. Um sistema que nunca foi perfeito, sempre foi sobrecarregado e se acentua bastante no frio. Sempre tivemos maior demanda nos hospitais do que condições de atendimento. Isso não é novidade. Com tudo isso, temos que ter em mente que, didaticamente falando, o hospital em si, para quem não tem o vírus, que ali está por outro motivo, o acompanhante do acidentado, o alérgico, quem tem pressão alta e por aí vai, estará num ambiente com aquele que tem o vírus. Somando todos esses fatores, o resultado é uma estufa. Sim, uma estufa. Teremos mais gente espirrando, teremos mais secreções nasais devido ao frio, e aquele que tem o vírus, mediante essas situações, criará uma estufa. Aquele que ainda está assintomático, ou dado como caso suspeito, não internado, criará uma estufa nos seus lugares de convivência, não só nos hospitais, como em qualquer ambiente, se não houver mais cuidados. O frio pode acentuar demasiadamente o vírus, não por dar-lhes mais capacidade, mas não ouso dizer algo sobre algo que é desconhecido, mas sim pelo conhecido, a sua transmissão. Temos uma população de 80% hoje no Brasil com alguma doença alérgico-respiratória, seja ela pequena ou grande, que se acentua no frio.
é aonde mora o perigo, porque sua transmissão se dará com mais facilidade e mais rapidez. E na somatória do nosso sistema de saúde já falido anterior ao vírus, temos o resultado de uma superlotação hospitalar que acentuará a proporção de desenlaces se os devidos cuidados não forem tomados. Gente, essa parte é coisa de médico mesmo, né? Você fica totalmente perdido. Mas o que ele está tentando explicar ali é que não há, se as pessoas estão dispersas nas ruas, se tem a vida, e a vida que nós tínhamos anteriormente ao Covid-vírus, ela já era um sistema sobrecarregado que sobrecarregava os hospitais, que as doenças não sumiram, que a pressão alta não sumiu, que a AIDS não sumiu, que o câncer não sumiu, que os acidentes eles não sumiram, eles vão acontecer, que a mulher dando sapatada na cabeça do marido, ele tendo que ir para o hospital fazer alguma coisa, vai acontecer. É esse tipo de coisa que sempre teve. Então tudo isso vai ter com a dispersão das pessoas nas ruas. Então, basicamente, nada sumiu. Então, nós temos isso tudo, mais o que? O Covid vírus. Tudo isso num ambiente só, e temos as assintomáticas, as pessoas que são só consideradas casos suspeitas. Então, qualquer ambiente vai ser um ambiente complicado devido às pessoas estarem espirrando, estarem com esses problemas alérgicos, com as gripes que não eram tão rápidas assim, mas eram costumeiras nesse tempo ou em outros tempos, mas que não tem um efeito tão complicado. Então vai juntar o casalzinho. Então basicamente os ambientes vão se tornar mais infecto-contagiosos no frio devido a isso. É isso que ele está tentando falar aqui para vocês. Então que esses cuidados têm que serem tomados. Existem cuidados que vocês têm que tomar agora, porque a criança que escorre o nariz, passa a mão no nariz, passa na calça, criança tem muito disso nessa época. Tem o senhor de idade que não sente frio, não se agasalha, acaba gripando, e ele é indecente todo tanto igual minha sogra. Você fala assim, eu não sei da onde minha sogra tirou que gripe vem com o frio, né? Não, gripe nunca veio com o frio. Basicamente, o idoso, eles têm na cabeça de uma criação antiga que banho gelado, que o tempo frio causa o resfriado. Não, ele acentua o resfriado que você pega. Basicamente por quê? Porque as pessoas estão mais propensas a espirrar, a ter o nariz escorrendo nesse tempo devido às doenças respiratórias, devido ao enfraquecimento do seu sistema imunológico, que tende a colocar o teu corpo basicamente numa temperatura ideal. Então o idoso, ele é muito teimoso, ele vai lavar roupa no tempo frio, estando gripado. O que acontece? Uma pneumonia. Tudo isso tem, e junto nós temos o Covid, com casos suspeitos e com casos que vão estar na rua. Então basicamente vai se criar nos ambientes, pelo que ele está explicando, ele não está falando que vai acontecer, mas é uma prerrogativa, ambientes infecto-contagiosos, estufas, em qualquer lugar. Mas vamos continuar aqui. Portanto, alerto-vos. Cuidem dos seus problemas alérgicos com antecedência. Não espere chegar para cuidar. Vá ao hospital em extrema necessidade. Roupas, máscaras, lenços, camisa, sua calça, tapete terão que ser bem esterilizadas neste período. Você não conhece mesmo o povo brasileiro não, viu, Hans? Lembro-vos, qualquer gripe mal cuidada vira uma pneumonia, que já há algum tempo tem os profissionais brasileiros na área de saúde dificuldade no tratamento daqueles que estão imunologicamente mais fragilizados. Portanto, o aquecimento em si e de seu corpo também se faz uma necessidade. Não passe frio. Você tem conhecimento dos seus problemas vigentes de saúdes crônicas. Não os deixe desmazelar-se. Procure de antemão a solução do problema que você sabe que vem todo ano nesta época. Gente, olha que dica maravilhosa. Tu sabe, o filho aí do outro lado, que tu tem uma alergia. Aí tu vai esperar desencadear, porque brasileiro tem essa mania de não querer tomar remédio, eu até concordo. Mas tu sabe agora que vai desencadear no frio um efeito em você, porque você tem uma doença já respiratória que você insiste em não cuidar. Ou que virá com o frio. Basicamente, existe muito isso. A asma piora, a bronquite piora, vem a tal da rinite. Então, meu filho, por que você vai esperar aparecer para você procurar ajuda, sendo que você já pode fazer isso agora, antes da coisa degringolar? Faça isso. É a dica que ele está dando e achei bastante interessante. O que ele está falando aqui, isso aqui eu achei legal pra caramba.
Achei de uma extrema humildade. Quero deixar bem claro que não estou predizendo o futuro, apenas o passado, problemas vigentes no frio. E tendo em mente que o Covid se trata de uma gripe, e gripe sempre tivemos, apenas tendo o Covid como mais voraz em sua capacidade de replicação e mutação, digo-lhes que neste tempo é o tempo mais complicado para a disseminação de uma gripe, pois todos estarão literalmente todo o tempo colocando em imersão no ar o vírus ao contágio, que é o normal de qualquer gripe. Porém, no passado, não recorra muito longe, 1 ano atrás, 2 anos atrás, tivemos gripes menos vorazes ao contágio e com a disseminação menor, não tendo o frio como um precursor diferente do calor. Mas não é um caso deste vírus, que é considerado assim por ser assim uma pandemia. Muito interessante. Aqueça-se. Cuide de seus problemas vigentes alérgicos com antecedência. Só procure os hospitais com extrema necessidade. Adquira máscaras de qualidade. A roupa que você sai para a rua deve ser imediatamente colocada a ser lavada, não permanecendo com a mesma dentro de casa. As máscaras devem ser de imediato lavadas ou fervidas depois de usadas. E o contato com ambientes estranhos, evitados ao máximo. O ideal seria o lockdown. Mas como disse, isso não pode, não vejo como acontecer. Portanto, essas medidas paliativas, apesar de não serem tão promissoras, podem ajudá-los a passar por essa época, tendo fé sempre numa estrutura criada magnificamente, o nosso corpo que possui a condição de aprender. Tenho fé que não tão longe, nós mesmos responderemos às várias facetas desse obstáculo ao ser humano, lembrando sempre que temos o livre-arbítrio de escolher. A beleza do ser humano sempre foi e sempre será as escolhas. Podemos escolher não importar conosco, mas nosso direito de escolha termina onde começa o direito do próximo, pois vivemos coletivamente. E o Covid não pode ser o maior problema assim no indivíduo, mas a consciência de tê-lo levado adentro da sua casa e tirando em si a vida de um ou outro ser. Indiretamente, na ingenuidade humana, vemos problemas acontecendo aos outros, nunca a nós, mas quando chega até nós maltratamos conscientemente. Portanto, hoje o meu pedido e o cuidado com o próximo, cuidando assim de você também. Aí eu li meio errado aqui. Portanto, hoje o meu pedido é o cuidado com o próximo, cuidando assim de você também. Minha casa hoje de atendimento está fechada, não porque tenho medo do vírus, medo da pandemia, mas pelo cuidado que presto há mais de 30 anos ao ser humano. Não significa que deixei de trabalhar, significa que trabalho em outra instância, pois a mesma aberta ocasionaria todos os fatos que suscitei acima ao querer o bem, ao tentar fazer o bem neste momento, afetaria diretamente o corpo que hoje uso e aqueles que estão próximos a ele, e também aos pacientes. É um momento delicado, mas como todos os momentos delicados, passaremos com fé. E justamente por isso que temos fé. Precisamos sim ser corajosos, sim ter fé, mas com preparação, usando do maior bem que Deus nos deu, a consciência. Assinado Dr. Hansen. Pessoal, acho que foi o mais claro impossível, né? Que espírito magnífico, né? Esse espírito Dr. Hansen há muito tempo vem prestando um serviço e ele vem mais com essa didática, essa beleza didática. Precisa ser mais claro que isso, gente. Ele está falando para vocês uma coisa aí real. Vocês vão sair de casa, né? Realmente as coisas foram feitas meio tortas, não vamos entrar nesse tipo de assunto agora. Então, já que você vai sair, que você não se importa, ou que você se importa consigo mesmo, mas tem que sair, que tem uma roupa só. Aliás, eu falo para vocês, tem uma roupa só para sair de casa. Vocês estão preocupados com moda agora, nessa altura do campeonato. Faz igual eu só com a roupa só a semana inteira, quando eu vou sair no supermercado, né? A roupa até, ela já até está saindo andando sozinha para o supermercado. Então aí você chegou em casa, tira a roupa. Até meu sogro falou que está reclamando, mas minha sogra está certa, né? Apesar desse vírus, a velha não deu uma tossidinha até hoje. Eu estou tentando imaginar como que essa velha ainda não deu uma tossida. Ser forte assim. Esses dias para trás eu cheguei lá, estava carregando um guarda-roupa nas costas. Falei, pelo amor de Deus. Mas enfim, você vai sair de casa, que saia para o supermercado, porque você não vai passar fome. A roupa que você colocou, coloque imediatamente para lavar. Então tem cuidados pequenos que vocês podem fazer, precauções que vocês têm que fazer agora nesse frio. E minha dica pessoal para vocês é que mantenham a casa de vocês aquecidas.
E que essas dicas que ele deu aí são extremas. Ele está falando que pode não ser muita coisa, mas eu acho que é muita coisa. Porque, gente, às vezes a gente não importa com a gente. Mas eu, por exemplo, importo com a minha esposa, muito. Apesar dela mandar sapato na minha cabeça, de quando eu falo da mãe dela nos vídeos, dela falar que... enfim, essas questões pessoais que vêm provenientes do amor, né? Quando me colocaram na lista dos youtubers mais charmosos que teve agora em 2020, eu fiquei extremamente agradecido, mas a mulherada caiu com um pau lá elogiando os meus cabelos loiros e ela caiu de pau nas minhas costas aqui, então, ou seja, né, a coisa não ficou boa pro meu lado. Então eu prefiro não suscitar esse tipo de coisa, também nem acho que isso agrega nada, né? Nunca agregou nada. Mas enfim, agradeço isso aí também. Mas ainda mais para um canal de certa forma religioso, isso é um progresso, vamos dizer assim, quer dizer que está chamando a atenção de alguma coisa ou outra, que importa que atice a curiosidade das pessoas para procurarem um ensinamento, que elas comecem dessa maneira tá ótimo. E essas dicas que ele deu, vocês levando isso para frente, saiu de casa, você não se importa com você, quer meter o pé na cachaça, na cajibrina, enfiar o Fúria Box nos bar, você não importa com você tem essa escolha. Mas e a sua mãe que mora com você? E a sua mulher que mora com você? Seus filhos que moram com você? Eles fizeram essa escolha? Então eles merecem pagar o pato das suas escolhas? Não, eles não merecem. Então você tem que escolher o que ele está falando ali inteligentemente, não só por você hoje, mas para as pessoas que você ama, indiretamente também. Porque elas vão estar suscetíveis às suas escolhas individuais. Mas aí ela pegou e aconteceu alguma coisa. Aí você fica com a consciência lá no chão, aí você quer psicografia, aí você morre de remorso, aí você começa e se não, isso tudo tem como ser evitado. Você pode fazer as suas escolhas, mas não as faça para os demais, né? Faça as suas. Então isso eu achei bastante interessante, né, cara? Fora isso, pessoal, a minha dica para vocês tá aí. Eu trouxe antes para vocês tudo. Quando eu falei para vocês que era essencial o uso da máscara, estava todo mundo falando para vocês que não adiantava. Hoje está provado que quem usa máscara é 1,5% de chance de vocês adquirirem o vírus, mas há uma problemática no uso da máscara, nós temos que entender isso. Então, essa porcentagem devido a essa problemática do manuseio, etc e tal, que não são máscaras descartáveis, então a gente pode aumentar para 20%, 30% isso aí. Então a gente não pode ficar seguro somente com isso aí. Mas eu estou falando para vocês agora outra coisa adiantado. O frio é um precursor, eu venho batendo nisso. Não porque o vírus fica mais bonitinho e gosta de andar de cachecol e colocar blusa da Calvin Klein de couro, não, gente. Justamente porque nós vamos espirrar mais, nosso nariz vai escorrer mais, vai acontecer esses problemas alérgicos que o brasileiro tem. Então, como ele falou, 80%, eu nem sabia desses números, mas tem gente que tem uma rinite que ataca com picolé. E tem gente que tem uma rinite que ataca com o tempo frio, que ele sabe que não tem como você ficar sem sair dentro de casa, mesmo porque o frio vem para dentro de casa. Então você tome as precauções para você não passar por isso. E as precauções para você não se arrepender depois, porque às vezes você passa sintomático, passa o vírus para uma pessoa, você se defende bem do vírus. Nós não sabemos bem, como ele disse, eu concordo com ele, é um inimigo estranho, não tem padrão. Mas se você se defende bem, mas e sua mãe? Você vai na casa dela, encher o saco dela, filar a boia, ela vai responder bem ao vírus? E seus filhos? E seu irmão? E seu cachorro? Nós não estamos sozinhos, nós temos pessoas que nós amamos e nós temos que tomar as escolhas hoje pensando nelas também. E isso eu não retiro o fator econômico disso. Justamente por isso, ele já vem falando de proteções para as pessoas saírem de casa. Porque houve um erro. E eu avisei isso antes. O lockdown foi muito cedo. Não houve uma preparação. Não vamos entrar nesse caso. Não vamos falar disso. Mas é importante que vocês hoje tenham uma visualização sem medo.
mas que visualizam, é o que ele fala, preparem-se, você tem inteligência para visualizar, preparar toda uma situação, prever um futuro sistemático de um caminho. Tipo, se eu gastar 10 reais em cerveja, amanhã pode ser que eu fique sem 10 reais para comprar o arroz, porque nós não sabemos os dias de amanhã, como disse Chico Xavier, todo dia uma página nova, que nós vamos desenhando vários caminhos de futuros, e de repente eles se combinam em um. Então você tem a escolha. Então fica aí a carta psicografada do Dr. Hansen, mais uma ajuda para nós aí passarmos por o que ele chama de obstáculo, eu chamo de costumeiro para mim, né? Mas vamos lá, vamos com fé que nós vamos passar por isso aí. Neto, onde você está? Gente, eu estou em todos os locais, já falei isso para vocês. Sempre. É só me chamar, como eu falo na vinheta, que eu chego. Grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E um feliz Dia das Mães. Aí para você, mamãe, mamães de todo o Brasil.